Mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva, o espaço que às 7 horas das segundas-feiras, aqui na Sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. Uma semana que ficou marcada pela discussão, a contínua discussão daquilo que é a intenção do MPLA, o Partido no Poder, em dividir Luanda em duas. Meus senhores, muito bom dia. José Guerreiro, vou começar por si, porque na última edição em que já pincelamos sobre este assunto, não tivemos a sua opinião. Bom dia. Muito bom dia. Bom, eu acho que não vou ter muita contribuição neste tema, né? Porque eu só tenho dúvidas e poucas certezas, né? Eu tenho dúvidas e poucas certezas sobre a nova divisão político-administrativa e agora sobre a divisão de Luanda, né? E por isso eu chamei primeiro a nova divisão político-administrativa, porque houve uma primeira tentativa, aqui há uns anos, que não se tornou oficial, mas existia essa tentativa, e existiam os estudos de criar muitas províncias, né? Esse estudo andou. Houve os hotéis analistas, os achistas, os tutólogos, os tudólogos, toda a gente, politólogos, toda a dar opinião, e sei que em dada altura alguém travou. Alguém travou porque era uma aberração. Acho que eram para aí mais 30 províncias, ou assim, quase todas as províncias eram divididas, né? Exceto o Bem, que era pequenino, há mais ali uma outra província, Kwanza Norte, o resto quase todas eram divisíveis. Parou essa tentativa e depois, né, voltou a haver uma, aí isso é já oficial, que levou à divisão da província de Cubango e do Mochico, né? Ficámos então com 20 províncias, 325 municípios e 365 comunas. Isto foi há 2 anos, acho que foi em 22 que esta lei foi preparada. Passado pouco tempo, agora, prepara-se a divisão da província de Luanda. Quer dizer, em meia dúzia de anos, temos 3 ações de divisão de províncias do país que me parece não ter havido uma integração na análise das perspectivas e do desenvolvimento do país para que se fizesse uma coisa mais profunda e mais definitiva, não é? Portanto, acho estranho, não é? Esta forma de pensar, de planificar, de governar, parecem decisões meio espontâneas, não é? De uma governação à vista, não é? Isto é, 3 tentativas de divisão das províncias em curto espaço de tempo, não me parece que seja de gente não se preocupar. Mas deve ser eu que se calhar não entendo nada disto, né? Deve ser eu que não entendo, né? Os factos mudam assim tão rapidamente que tínhamos que em pouco tempo ter tantas divisões de 50 para 20, de 20 agora para 21. Não entendo. A outra minha dúvida, não é preciso dizer que tenho mais dúvidas que certeza. A minha dúvida é a origem da decisão ter partido de um órgão de direção do partido político no poder. Isto para mim também é estranho. Também é muito estranho. Porque eu acho que decisões deste tipo, tão importantes, não é? Têm que nascer de estudos sérios, técnicos, não é? E multissetoriais, não é? que têm que levar em conta critérios a nível económico-financeiro, sociológico, antropológico, administrativo, ordenamento do território, urbanismo, critérios demográficos, ambientais, etc. E estes estudos, com este caráter multissetorial, acho que devem ser desenvolvidos e têm que ser desenvolvidos por alguns especializados, técnicos, normalmente assistidos às estruturas de governação, não é? E não de partidos políticos. Mesmo que depois a decisão final ou a origem do problema esteja corretamente, né, no partido que detém o poder, não é? Portanto, e estes estudos que eu dizia, acho que devem ser inclusivos, né? Devem dizer respeito a todos os cidadãos, a todos os angolanos, a todos os luandenses, no caso, não é? Devem abranger várias sensibilidades, inclusive, não é? Pelo que eu não sei se a via escolhida foi a melhor. Parece não ter sido, porque digamos, o barulho que está a causar nas redes sociais pode entender que a coisa não está muito explicada. E o pior, na minha opinião, é chegarmos à conclusão, não é, que por trás da proposta estejam motivações de caráter político-eleitoral. Isso é que será um bocado o lamentável. E, portanto, como não conheço os fundamentos técnicos, não conheço
fundamentos sociais e políticos desta nova proposta. Vamos aguardar que seja melhor explicado para poder depois dar uma opinião mais abalizada. Gustavo da Conceição, ao longo deste exercício que temos feito às segundas-feiras aqui na LAC, muito falamos das questões de governabilidade de Luanda, que afeta vários setores em termos de segurança pública, em termos de mobilidade. Dividi-la para melhor governar é o caminho? Bom dia. Bom, não sei se será o caminho para melhor governar, mas sei que é preciso, enfim, estarem criados alguns pressupostos para se tomarem algumas medidas. E na perspectiva de comunicar bem, há medidas que deviam ser consolidadas e explicadas à nação de formas que não criassem nenhum constrangimento nas pessoas, de formas que não criassem antagonismos, de forma que não criasse resistências e de forma que fosse compreendida por todos, interpretada bem por todos e uma solução que todos pudéssemos apadrinhar. A mim preocupam realmente são os impactos. Os impactos preocupam-me grandemente pelo diálogo social que nós estamos à procura, pelo equilíbrio social que nós estamos à procura, pela luta que os trabalhadores desenvolvem, enfim, na busca da melhoria do seu bem-estar, e no diálogo social que temos conseguido, apesar das enormes dificuldades, explicando às pessoas que o país está em dificuldades, que precisamos de nos conter nas contas, que precisamos de apertar o cinto, que precisamos de fazer sacrifícios. Sim. E, portanto, em linha com aquilo que disse o Zé, é natural que a sociedade exija estudos, mas estudos fundamentados e amplamente debatidos e escrutinados. Por exemplo, é importante perceber qual o impacto social, qual o impacto financeiro, sim, qual o impacto no OGE de novas estruturas. Porque novas estruturas, bom, vamos ter mais um governo, não é? Com tudo aquilo que implica ter um novo governo. Ter os quadros, os governadores, vice-governadores, enfim, todo o esquema de funcionários que um governo necessita, os meios, carros e mais carros, porque é essa lógica que nós seguimos quando se chega a determinados níveis, quer de governação, quer dos deputados, quer ao nível dos juízes. Portanto, toca os diferentes poderes essa prática e, portanto, estou convencido que para esses vai continuar. Vai haver mais carros, mais carros para distribuir, mais cargos para distribuir, mais salários para pagar. Quer dizer, e numa perspectiva que nós de vez em quando olhamos e dizemos, precisamos de emagrecer o Estado, precisamos de diminuir, precisamos de fundir ministérios, precisamos fazer coisa. De repente, esquecemos tudo isso e lá estamos nós a aumentar a despesa, lá estamos nós a aumentar os benefícios, lá estamos nós a fazer, a levar a cabo iniciativas que tenham impacto financeiro. Portanto, o estudo tinha que nos mostrar, antes de qualquer medida, o impacto disso no OGE, o impacto disso nas finanças, e não estando nós a evoluir do ponto de vista da produtividade, como é que vamos fazer para ir buscar outra vez esse dinheiro para resolver problemas das divisões administrativas? Portanto, as divisões administrativas podiam ser um sonho, podiam ser uma solução. Tínhamos tempo que essa solução fosse compreendida por todos, mas a sua aplicação tem a ver com uma dada realidade. E, do meu ponto de vista,
A realidade financeira do país é determinante. Podemos até sentir necessidade de fazer, mas não poder fazer porque os limites financeiros nos obrigam. E é isso que nós estamos à espera. Quer dizer, nós que enfim, que sentimos deste lado os sacrifícios todos que temos que fazer para manter, por um lado, a nossa sociedade equilibrada e, por outro lado, compreender os sacrifícios que o país precisa de fazer, de repente escorregamos, derrapamos e lá estamos nós com iniciativas que aumentam a nossa despesa. Portanto, eu, paralelamente a isso, gostaria também de ver estudos ligados à população, portanto, ligados à cultura das pessoas, porque assim, não se podem criar muitas confusões. Eu tenho que saber que nasci em Luanda, eu não posso ficar 40 anos a pensar que nasci em Luanda e de repente já nasci no Bengo, de repente já nasci em outro sítio qualquer e tenho que trocar documentos. Quer dizer, tem que se pensar nisto tudo, de formas que estes processos sejam processos que, ao serem importantes desenvolver, que eles se desenvolvam impactando pouco na vida das pessoas. Finalmente, gostava só de deixar uma nota com a perspectiva de um dia nós termos impostos municipais. Portanto, a descentralização... E vai chegar lá. E vai chegar lá, eu não tenho dúvida. Não será com as autarquias? Pode ser com autarquias ou pode ser sem autarquias. Eu acho que o imposto municipal vai chegar lá, porque o que estamos a ver é a dificuldade de centralmente se resolverem os problemas locais e, portanto, localmente vai ter que se encontrar algumas soluções. E uma delas, pela nossa própria prática também, pela nossa história, pelos 50 anos de independência, uma delas vai ser por via dos impostos municipais. E, portanto, a divisão político-administrativa tem que levar em conta número de pessoas, tem que levar em conta número de estruturas sociais, escolas, hospitais, etc., etc., para que ela possa ser equilibrada e não ser foco de novos desequilíbrios e de novos problemas entre a nossa população. Esta proposta do MPLA teve, ao longo dos últimos dias, repercussões variadas, fortes críticas da oposição. Rui de Castro, daquilo que pôde acompanhar ao longo dos últimos dias, qual foi a leitura que faz do impacto desta proposta? Bom, eu iria começar por aquilo que referiu o Zé Guerreiro, que se questionava porque que esta ideia teria partido de uma força política em vez de ser do governo. Eu não vejo mal absolutamente nenhum, até porque o MPLA é que tem a maioria, é que formou o governo, e portanto partir uma ideia deste género para que seja levada ao Parlamento pelo seu grupo parlamentar, em si não vejo que esteja mal. Não estou ainda a entrar na proposta concreta, não é? É mais uma das propostas que a direção do partido MPLA achou que era interessante que fosse levada à discussão na Assembleia Nacional através do grupo parlamentar. Bom, agora, quais as motivações? Aí é que já vêm os outros elementos. No programa passado, por acaso, eu tive a oportunidade de apresentar algumas ideias, mas não há dúvida que, ao longo da semana, o que nós assistimos foi a muitas vozes críticas com relação a esta medida de divisão da província de Luanda e, sobretudo, por parte da oposição. Para o maior partido da oposição, inclusive, se diz que é uma manobra que tem motivações eleitoralistas
já que nas eleições anteriores o MPLA não teve a maioria na província de Luanda, ou melhor, perdeu a maioria que sempre vinha tendo desde os primórdios da independência, e que poderia ser uma manobra do ponto de vista da oposição, o que também faz parte do jogo político. Portanto, também temos que entender que cada um faz a sua parte, e aí a oposição tem mesmo que marcar, ou tentar marcar os seus pontos com os seus argumentos, que poderão ter razão ou não. O que eu acho é que não há dúvida que todo este processo poderia ter sido muito mais transparente e decorrente de um estudo aprofundado, que depois teria sido levado às instâncias, nomeadamente, e falando já concretamente, à Assembleia Nacional, pelo Ministério da Administração do Território. Não foi só isso que eu falei. Essa é a minha linha. Exato, eu não ponho em causa ter vindo da origem do MPLA, que esteja no poder. Exato, mas quer dizer, eu não sei como é que uma coisa vai do órgão de direção do Ministério já no poder para a Assembleia Nacional. Quer dizer, já para aprovar a ideia, sem estudo. Não, mas a ideia também não é essa. Também não foi essa a leitura com que eu fiquei, pelo menos do comunicado lido pelo secretário do MPLA para a Informação. Portanto, uma coisa é a ideia e a outra é a concretização da ideia. Tanto que, ao longo da semana, os deputados do MPLA levaram a cabo jornadas parlamentares na província do Bié, e esteve lá presente o chefe da Casa Civil e o ministro da Administração do Território, justamente, primeiro, para abordarem os deputados e possivelmente darem mais subsídios para aquela que era a ideia do secretariado do Bureau Político, que também esteve presente quase que na totalidade, numa boa parte das atividades destas jornadas. E o ministro da Administração do Território deu a conhecer, depois dos encontros com o grupo parlamentar do MPLA, que o MAT ia fazer o seu trabalho para fazer estudos, identificar claramente quais as áreas que poderiam merecer. O pirâmide está invertido, deixa-me interromper para a gente também tornar o programa mais dinâmico. Não, ok. O pirâmide está invertido. Não, eu não acho que esteja invertido. Está invertida, quer dizer, o grupo parlamentar do MPLA só deveria ser chamado na parte final, que os estudos estivessem concretizados, né? E então é que se ia discutir a nível da Assembleia Nacional. Não é, estamos a fazer a corrida ao contrário. É só isto a contribuição pequenina. Não, ok, pronto, é a contribuição, é o ponto de vista do José Guerreiro, não é o meu. Eu acho que não está invertida a pirâmide, acho que surgiu a ideia. Agora, o que eu vinha dizendo anteriormente é que teria sido muito mais lógico até que toda esta questão da divisão da província de Luanda, ou a ideia de divisão, viesse no documento anterior da divisão de outras províncias do país. Portanto, este estudo é que já deveria ter englobado também a província de Luanda, com as justificações todas que foram dadas para as outras alterações, também viriam para a província de Luanda. E então haveria a auscultação pública, que agora é anunciada pelo Ministro da Administração do Território, para que as pessoas pudessem também apresentar os seus pontos de vista. E já agora, seguindo aqui, tendo em conta algumas das afirmações que foram feitas, há quem, por exemplo, defenda que, para que uma medida deste género seja tomada, que deverá haver um referendo. Bom, então,
por que tem que haver um referendo para se analisar a divisão da província de Luanda e não houve referendo para a divisão das províncias do Cuando Cubango e do Mochico? Portanto, não pode haver dualidade de critérios, quer dizer, temos é que verificar se os trabalhos técnicos foram ou não bem feitos. Agora, também há algumas pontas soltas que permitem que também hajam algumas afirmações e muitas interrogações. E uma delas, que não sei se é verdadeira, mas que foi apresentada como sendo, é que teria sido contratada uma empresa estrangeira para fazer um estudo já referente digamos que à nova cidade aeroportuária e esta nova província. Portanto, quer dizer, toda esta dinâmica que se abriu a partir da última reunião do secretariado do Biro Político do MPLA, afinal, já poderá decorrer de um trabalho que já é anterior e, inclusive, segundo o que se diz também, não terá tido a participação de técnicos nacionais, do ponto de vista de sociólogos, de demógrafos, enfim, uma série de outros especialistas que poderiam ter a ser verdade aquilo que vai sendo dito. Agora, e infelizmente, nós enfermamos muito deste problema da comunicação. É que estamos aqui em presença, uma vez mais, de questões que têm a ver com falhas de comunicação que poderiam, no momento próprio, terem sido apresentados, terem sido esclarecidos às pessoas, terem sido fornecidos os elementos de razão para a tomada desta ou daquela medida e que evitariam toda esta celeuma que depois se colocou a vários níveis e, acima de tudo, nas redes sociais. Esta proposta vai agora, como foi referido pelo Ministro da Administração do Território, a consulta pública. Este exercício é forte o suficiente para talvez chumbar esta proposta em inglês? Well, chumbar, não sei porquê. Né? Eu ainda estou para perceber os fundamentos subjacentes a essa decisão. Né? E eu acho que em relação a isso, e essa é a vantagem de se falar em último lugar, eu acho que em relação a isso estamos todos de acordo. Né? Portanto, falta ainda alguma informação e se calhar mesmo muita informação. Mas eu penso que no fim de tudo devemos tentar perceber, né? E é nesta perspectiva em que vou fazer a minha abordagem, o que é que está efetivamente em causa, não é? O Rui disse muito bem que porque é que não se tomou esta decisão na altura em que se aprovou a divisão, e já esteve no Parlamento, a divisão de duas províncias, né? E também já houve com consulta pública em relação a outras províncias. Eu acho que, não sei se nessas duas províncias está já abrangida o IS, né? Mas também falava-se do IS. Na primeira leva, né? Na primeira leva, eram 30 províncias. Sim, pronto, eram mais províncias. Então, é preciso compreender porque agora e o que é que está em causa, né? E como não há coincidências, não é? Portanto, tudo está muito relacionado, em minha modesta opinião. Então, quer dizer que há um gato escondido com o rabo de fora? Nem por isso, né? Mas eu penso, ainda não vi o gato. Pode cheirar a gato, mas ainda não vi o gato, né? Mas, efetivamente, é curioso que toda esta dinâmica, acho que até o momento nós podemos dividir os factos, né, no país e em Luanda em particular, antes e depois da vinda do Sr. Presidente da República ao aeroporto. Né? Então, desde aquela data, temos vindo a tomar conhecimento de muitas iniciativas, decisões e ações de fundo, né, de grande envergadura. Né? Desde logo a construção do muro, agora a divisão da nossa província em duas,
Recentemente, na sexta-feira, a nomeação de um secretário de Estado para a proteção de objetivos estratégicos, o anúncio de construção de uma nova estrada, né? Ou de mais estradas, mas de uma nova estrada para ligar o aeroporto, o que me leva a perceber e tentar perceber o que é que efetivamente aconteceu com este evento, né? Com esta visita, não é? Para se tomarem essas decisões. E eu acho que, portanto, dependendo do que estiver em causa, obviamente está em causa alguma coisa, é natural que se tomem decisões neste sentido. O que neste momento não temos a informação e não podemos aprofundar muito mais a nossa análise, né? Mas é preciso também aqui dizer que liderar e governar é mesmo assim. É preciso ter coragem de tomar decisões, não é? É preciso ter coragem de tomar decisões. É preciso ter coragem, que esta é uma das características da liderança, de um líder, tomar decisões, ter coragem para avançar, mas também ter coragem para recuar, não é? E responsabilizar. Também. Isto. Mas, tratando-se, o que eu vejo é que este movimento todo faz-nos deduzir que haja aqui, portanto, questões também emergenciais, não é? E que poderão não ter sido contempladas nos instrumentos de planeamento estratégico, não é? A minha questão é, este tema de Luanda estava incluído, um assunto como este tem que estar nos principais documentos de planeamento estratégico, não é? Como recentemente aprovado, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento, temos uma estratégia de longo prazo, o próprio Orçamento Geral de Estado tinha contemplado, mas não tendo sido contemplado, não é? Ou não tendo sido contempladas essas decisões e assumindo que há situações de fundo, emergenciais, e nós também temos que assumir que o Estado é, em princípio, uma pessoa de bem, né? Portanto, aquele julgamento que se faz da presunção da inocência, né? Eu penso que também deve existir em relação ao Estado, sobretudo não tendo informação diferente, não é? Então, penso que não se deve apenas analisar o assunto na perspectiva político-eleitoral, que é uma das vertentes, portanto, não se pode descurar, e quando não há informação, a gente especula, e esta é uma linha boa de análise e de especulação, não é? Quem tem que informar tem que calcular essas questões, mas em relação ainda à divisão política, a proposta ou perspectiva da divisão da nossa província, penso que devemos também olhar, ou igualmente olhar, a perspectiva da dimensão dos avultados investimentos, não é? Já realizados e em perspectiva de serem realizados com a implementação do aeroporto. Sabe-se que, portanto, aí o aeroporto, há a perspectiva de se criar uma cidade aeroportuária, tem seus timings, portanto, há uma perspectiva de desenvolvimento daquela área, né? E a questão que se coloca para agora ou para mais tarde, portanto, com todos esses investimentos, vamos continuar a gerir Luanda a partir da Mutamba? Portanto, isto tem impactos grandes, né? Eu acho que também devemos olhar para essa perspectiva, né? Portanto, estão realizados, poderão estar a ser canalizados mais investimentos, a população e a movimentação, a mobilidade para aquela zona e a fixação de populações para aquelas zonas tem que necessariamente, e não estou a dizer já que concorde com a decisão,
mas prevejo que tem que alterar a forma de gerir aquele território. E uma das saídas é efetivamente a possibilidade de criar um município, ou uma província. Mas também pode ser uma zona autónoma, né? Agora, a questão que se coloca é, e concordando com todos vocês, de termos os estudos, até preciso compreendermos as diferentes opções, não é? Porque, efetivamente, não se pode já deduzir e concluir que a evolução para a província, de forma direta, né? Como é que se diz? Já, não é? É a mais correta. Isso pode ser um processo evolutivo. Há perspectivas que nós, infelizmente, como referimos da vez passada, não exploramos melhor e falharam, a questão das zonas com alguma autonomia, que poderia ser eventualmente também uma saída. E isto nós não estaríamos a inventar nada, né? Como se diz, tudo o que tem nome existe. As províncias existem, municípios existem, zonas autónomas existem. Agora, nós precisamos de perceber, efetivamente, como é que se chega a essas decisões, que não pode ser apenas ser tomada na perspectiva política ou partidária, não é? É preciso trazer outras variantes e perceber, e como bem disse o Gustavo, há efetivamente encargos muito elevados, né, para a implementação e operação e gestão das nossas decisões. O custo, a análise de custo e benefício tem que ser considerada na análise. De facto, ouvimos assim com alguma perplexidade aqui esta possibilidade de termos também o nosso bondinho, né? Mas depois já não fica assim tão perplexo, porque quando ouvimos que se consegue na construção de um portal digital um valor de 15 milhões de dólares, ou quando se sobrefaturam ou quando se sobrefaturam 6 milhões de dólares na compra de carros em segunda mão para o comércio rural. Depois permitimos que um conjunto de figuras internacionais estejam atentas a Angola para a possibilidade de também virem apresentar os seus projetos e as suas ideias, muitas delas mirabolantes. Há cá quem compre. Porque, portanto, parece que pode sair qualquer coisa, não é? Bom, e esta ideia do teleférico, ou do bondinho, como muitas pessoas conhecem, creio que se inscreve mais nesta possibilidade do que propriamente na resolução ou na tentativa de melhorar a mobilidade urbana. Até porque começa logo por aquilo que foi apresentado, de que irão ser 2 linhas, tendo uma delas o início na estação do Bungo, passa de São Paulo, de Sambizanga, a Cidadela, até ao Largo das Escolas. E no Largo das Escolas, quem quiser sair do Bungo até Oprenda, apanha a segunda linha, que vai das escolas até Oprenda. Ora bem, quem é que de facto vive aqui nestas zonas? E é mesmo a maioria da população que vive nestas zonas que depois iria utilizar para ter melhorado a sua mobilidade urbana? Já vimos que não, porque de facto o grosso da população até está, tirando o município de Luanda, está em Viana, está no Kazenga, portanto não será tanto por aí. Por outro lado, coloca-se como sendo uma das possibilidades sustentáveis, porque também vai reduzir o trânsito e os acidentes. Bom, acontece que, dizem os especialistas, por exemplo,
Um projeto do género foi instalado no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Também com uma capacidade de transportação de 8.000 pessoas por hora, tal como este projeto também nos é apresentado. Acontece que, por problemas de gestão, este teleférico do Complexo do Alemão está parado há 7 anos. No Brasil, que tem muito mais técnicos, muito mais capacidade de manutenção, tem muito mais fábricas do que nós. Portanto, é um exemplo que devemos ter em conta e é bom não esquecermos. Por outro lado, o que dizem os especialistas é que estes teleféricos têm algum sucesso e tiveram um grande sucesso, ou estão a ter um grande sucesso na Bolívia e particularmente na sua capital, a cidade de La Paz, porque há um problema muito grande com a configuração do terreno. Quer dizer que em poucas distâncias há muitas elevações. Quer dizer que as pessoas têm muita dificuldade em saírem de um ponto até outro. É como se nós, por exemplo, quiséssemos sair do Bungo até as escolas, não é? Ao largo das escolas, e se tivéssemos de uma ponta até outra 7 ou 8 elevações. Portanto, aí justificar-se-ia este tal teleférico. Não é o nosso caso. O nosso caso temos praticamente tudo plano, com ligeiras elevações, mas não é isto que justifica. Dizem os especialistas que para cidades como São Paulo, ou mesmo Luanda, que é o caso que estamos a analisar, o que realmente contribui são os sistemas com trilhos. E os sistemas com trilhos são ou o metro, quer seja de superfície ou não, ou o comboio. Ora, é por aí, acho eu, que nós devemos apostar para melhorar a mobilidade urbana da cidade de Luanda, esteja ela em que província estiver, mas a cidade vai continuar, as pessoas continuam aqui, vão continuar a ter os mesmos problemas, vamos continuar a não ter avenidas alargadas como deveríamos para uma cidade com a quantidade de pessoas e de meios de transporte a circular. Portanto, tem que haver outras opções. E as outras opções, acredito eu, que não serão nem os teleféricos, nem os balões, nem nada ficcionado. Asa Delta. Mas tem que ser, de facto, ou o metro de superfície, o tão apregoado metro de superfície, ou, eventualmente, uma rede do nosso atual comboio, não é? Que se na era colonial, há muitos anos, o comboio até circulava na marginal. Há até fotografias disto, não é? Bom, se estamos em época de ideias, de projeções, bom, então por que não também idealizarmos uma linha circular da cidade de Luanda em comboio? Ainda inglês, mais uma proposta para se tentar dirimir aquilo que é a grande dificuldade de se locomover a nível de Luanda? Parece que sim. E eu digo parece porque não sei se efetivamente não percebi de quem é a iniciativa, de quem teve a iniciativa deste projeto, não é? Se é uma iniciativa meramente privada, e por trás disso, pelo que percebi, houve um pronunciamento, uma entrevista
e também na matéria que li sobre o assunto no Jornal de Angola dizia que portanto, estavam envolvidos técnicos da Casais. Naquele dia em que o estudo preliminar foi apresentado, participaram também técnicos especialistas de uma empresa austríaca, não é? Que tudo indica, e também diz a matéria, que estiveram a trabalhar num período de 6 meses com técnicos do governo provincial. Portanto, eu penso que em relação a esta iniciativa é preciso... Portanto, esse projeto, né? O TOOL, já tem nome, é TOOL. O TOOL, né? O TOOL, se é uma iniciativa privada, se é uma iniciativa pública e se é uma iniciativa público-privada. E, sendo pública, uma iniciativa público-privada, preciso compreender como é que o Estado entra neste projeto, não é? A iniciativa é privada. É totalmente privada. É privada. Portanto, se é privada, sim. É privada, com esta empresa austríaca que será também a construtora portanto, da infraestrutura, e é um consórcio de bancos que depois iria financiar. Portanto, eles definiram ou propõem 2 anos para a instalação e construção e 3 anos com direitos de operação. Se é uma operação privada, uma iniciativa privada, portanto, não vejo qualquer problema. Então nós andamos a falar da diplomacia econômica, reclamamos que se viaja muito, se gasta muito dinheiro a vender o país, então vêm privados, querem investir aqui, vamos dizer que não. Iniciativa privada é iniciativa privada. Não estou de acordo com essa visão. Não, eu compreendo. Eu também não. Não, absolutamente de acordo. Eu compreendo. Se houver um grupo estrangeiro que venha aqui querer montar um parque de elefantes e leões na É ilegal? Mutamba... É ilegal? Um parque não é ilegal? O governo vai autorizar um parque de elefantes e uma... leões na Mutamba? Não, claro que não. É que é privado? Não seria legal, se calhar. Ok. Não, e não eu acho que na Mutamba devia haver um parque de elefantes e leões. Calma. Não há dinheiro para o Estado não gasta nada. Eu sou privado, vou trazer um financiamento bancário, ponho o parque de leões e elefantes na Mutamba. O Estado autoriza? Acredito que não, porque depois tinha que cumprir os requisitos da viabilidade técnica, sobretudo respeito pelas leis, porque as nossas leis definitivamente estabelecem os critérios para, por exemplo, nesse caso concreto, de áreas, né? Portanto, eu não vou implantar um parque numa zona, um parque natural, né? Numa zona urbana, não seria permitido. Portanto, por isso é que eu falo da ilegalidade. Mas, não sendo, eu acho que se deve deixar as pessoas trabalharem. Portanto, é uma iniciativa privada. Agora, obviamente que não estando o Estado a participar diretamente nesta iniciativa e participar do capital, não é? É preciso também acautelar os outros impactos, não é? Ambientais, sociais, fala-se da necessidade de partirem casas, não é? Para facilitar esta iniciativa. Aí sim, o Estado tem que olhar para os custos e benefícios, e se achar que há mais benefícios do que custos, não é? E não apenas económicos e financeiros, os sociais e os impactos ambientais, eu acho que a iniciativa deve prosseguir. Porque quem vai perder, neste caso, se não for o Estado a fazer o investimento, não vejo qualquer problema, desde que também esta iniciativa não ponha em causa ou não comprometa a implementação das estratégias públicas de resolução dos nossos problemas de mobilidade. E que muitas das quais o Rui esteve aqui a referir-se. Portanto, isto não vai comprometer, e não ouvi ninguém dizer que ainda, né, que o Estado vai deixar de se preocupar com autocarros, vai deixar de se preocupar com
com o metro de superfície, não é? E outras vias e outros modais, né? O pessoal dos transportes, eu não sou um típico, né? Portanto, não sou profissional dos transportes, mas há um termo técnico que é o modal, né? Portanto, eu penso que em relação a isso, portanto, não sendo uma iniciativa pública, eu acho que não devíamos criar muito ruído. Agora, nós estamos só a falar de um relatório preliminar, né? Ainda, e da apresentação, não sei se foi já aprovada. É a ideia. Acho que está-se a fazer muito barulho para uma coisa que vai aqui acontecer daqui a ainda, não é? No ano eleitoral. No ano eleitoral, e pode nem sequer acontecer, não é? Então, mas não é uma iniciativa pública. Do meu ponto de vista, não sendo uma iniciativa pública, os meus argumentos vão no sentido de, desde que cumpram todos os requisitos, que observem os requisitos que o Estado e a gestão pública e política, né, estabeleceu para a operacionalização desse tipo de atividades, não há problema. Agora, também é preciso compreender que os privados, as empresas existem para ganhar dinheiro, estão aí para ganhar dinheiro, viram uma oportunidade, de certeza que isto é um negócio para um determinado segmento, não é? E se isto avançar, ou já o interesse de realizar isso em Luanda, a semelhança do que ocorre, não é, noutros países, porque não somos o primeiro país que tem o teleférico, né? Portanto, é muito comum que sirva mais segmentos, né, de turismo, mas se há aqui uma oportunidade, volto a dizer e a reiterar, que se faça. Gustavo da Conceição, Luanda precisa de tu? Precisa de tu. Eu acho que Luanda precisa de muitas coisas. Agora, Luanda precisa que se identifique o problema que queremos resolver. E qual é o problema que queremos resolver? É o problema da mobilidade em Luanda. Bom, o problema da mobilidade em Luanda não se esgota com o problema da mobilidade numa parte da cidade. E já aqui alguns colegas tocaram neste ponto. É preciso interpretar o problema da mobilidade de forma que geograficamente cubra toda a província. E sempre no sentido de onde há maior concentração de população. Porque se é para nos darmos umas voltinhas de teleférico aqui pela Baixa de Luanda e deixarmos os grossos do problema de transportação e de mobilidade para resolver lá onde há grande concentração de população, acho que não estamos a fazer nada, apesar de respeitar essa perspectiva neoliberal de que quando é iniciativa privada, deixa fazer. Sim, deixa fazer, desde que paguem os impactos, sim, desde que assumam responsabilidade pelos impactos, inclusive os impactos ambientais, do barulho, enfim, lá onde esse tal de teleférico vai passar. Mas, do meu ponto de vista, e quero me concentrar muito mais na mobilidade do que no teleférico, porque o teleférico é só mais um instrumento de mobilidade. Eu acho que temos que olhar para a cidade de Luanda e, depois de muitos estudos, depois de muitas análises, só devemos chegar a uma única conclusão: que a solução para a mobilidade das pessoas aqui da província de Luanda não pode ser não pode ser o teleférico, não, tem que ser uma solução integrada. Integrada em termos de meios, e eu não ponho de fora o barco. Luanda tem um litoral extenso, os catamarãs devem voltar, é preciso que sirvam quase do Ambriz, lá a fronteira de Cacoaco com Ambriz, até a fronteira aqui do Museu da Escravatura. Portanto, os helicópteros, houve aí
na altura do boom de petróleo, houve muitos prédios que já puseram heliporto. Sonagol? Estavam a sonhar que isto ia ser, bem, assim como estamos a sonhar. Não, estavam a sonhar cá em cima. Hoje estamos a sonhar com o teleférico aqui embaixo, mas estávamos a sonhar lá em cima, com helicópteros, etc. Pronto, eu não ponho de parte. Se alguém tem. Se do ponto de vista. Não é ao Estado a assumir. Exatamente. Mas o que eu digo mesmo é que é preciso integrar diferentes formas de transportação. Barcos, o tal metro de superfície, o comboio que se devia ter alargado. Atenção que nós mantemos as mesmas linhas de há 50 anos, não criamos nenhuma linha nova. Podíamos ter criado uma linha para sul, podíamos ter criado uma linha de comboio para sul, não o fizemos, e portanto o comboio continua a ser uma boa solução. As estradas e a melhoria das estradas, incluindo aqui as estradas secundárias e terciárias, que devem ter os seus problemas também resolvidos para facilitar a mobilidade de todos, não é só daqueles que utilizam a estrada, porque há muita gente nos culpa-patas, nas motorizadas, que utiliza essas estradas secundárias e terciárias e também merecem circular numa estrada minimamente em condições, não é? A perspectiva de alguns pontos da cidade haver linhas dedicadas para os carros, os autocarros, os táxis, ou não sei o quê, mas o estudo da mobilidade tem que incluir isso, deve incluir isso, assim como deve incluir outras iniciativas, por exemplo, a semaforização e o controle da semaforização, o tal problema da venda ambulante no meio da estrada, no meio da rua, quer dizer, que tem que se limitar, porque só isso tudo, de forma integrada, vai resolver o problema de Luanda. Não é o teleférico sozinho, não é a estrada sozinha, não é, enfim, o autocarro sozinho. E sendo assim, voltamos ao início. A questão da forma de comunicar e de discutir os grandes problemas que nos afligem a todos, transversalmente, e voltamos ao mesmo problema dos estudos se devem ser feitos antes dos anúncios, para que, enfim, possamos ter substância na avaliação que fazemos, ou se, enfim, não vou chamar a toardas, mas se sai assim com comunicação que depois, não estando ela sustentada com dados, com informações e com enfim, argumentos que nos possam ajudar à reflexão, permitem que seja devassa, que se façam análise e que cada um possa, enfim, evoluir como acha. Eu concordo perfeitamente. A única coisa que é preciso acautelar aqui é que, portanto, nada foi dito que a implementação do teleférico possa comprometer a execução ou pôr em causa a execução das iniciativas públicas da modalidade para a melhoria da mobilidade. Sim, que existem, bem pelo contrário, deve vir para forçar. Existem. E queria acrescentar, tanto em termos de compromisso do Estado também, tanto, eu não gostaria, tanto, eu alteraria a minha opinião, teria uma opinião totalmente diferente, se visse efetivamente algum engajamento público nessa iniciativa, incluindo a perspectiva, que às vezes ocorre, de subvenção. Não é? Portanto, era só isso. Enquanto não houver mexidas e alterações substanciais, não é? Eu acho que sim, é uma coisa que deve ocorrer, que os privados devem fazer, e eu já não. O Gustavo deu a ideia, né, da minha perspectiva neoliberal, né? Eu não sou, aliás, eu no ano, na semana passada fui muito claro em relação àquilo que penso. Portanto, se eu penso daquela forma e desta forma, portanto, eu acho que é possível. Eu acho que
fizemos um barulho desnecessário, na minha opinião. Acho que fez um barulho muito desnecessário. José Guerreiro. Bom, esse barulho desnecessário deve ser feito pela descrença que as pessoas têm, sempre vem uma ideia meio estapafúrdia, né? Acho que o barulho que se faz não vem à toa. Não é? Tens razão, fez-se um barulho. Aliás, até o programa aqui da LAC de sábado, né, que é um programa de entretenimento, um programa leve, até esse programa, né, o Mateus e companhia, o João Armando, etc., falaram no teleférico. Quer dizer, não é à toa, quer dizer, não cai do céu, é porque acontece uma coisa que está bem explicada. Sim. E na minha ótica vem da mesma forma, porque da mesma forma que falámos em relação à divisão de Luanda. Eu acho que também começou ao contrário. Também está a começar ao contrário. Quer dizer, esta questão só tem que vir a público. Eu acho que é assim que nos países normais acontece. Quando tu tens especialistas, técnicos, digamos, transversais de vários setores da economia, da política, da sociologia, que, em relação a projetos, fazem um estudo completo e apresentam o que têm que apresentar. Eles têm que apresentar e só quando quem tem que aprovar a ideia geral é que vem a público. Isso não é uma iniciativa pública. Não, mas os empresários da empresa Casais e da empresa Doppelmayr, austríaca, estiveram numa semana pública, coberta pela imprensa pública, com um espaço de antena elevadíssimo, no governo de Luanda, a apresentar uma ideia. Não faz sentido. Quer dizer, se é só uma ideia, num organismo, junto ao organismo público, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido aquele alvoroço que se criou, comunicacional. Eu acho que sim. Aquela apresentação não tem que ser pública. Sim, acho que sim. Aquela apresentação não tem que ser pública. Ao ser pública, dentro de uma estrutura do governo provisório de Luanda, torna-se semi-oficial. Mas eu até não acho, né? Eu até te ia perguntar, falaste no ponto anterior, de que será que Luanda vai continuar a ser governada a partir da Mutamba? Tu achas que Luanda é governada a partir da Mutamba? Em sã consciência? Achas? Quando digo... Pronto, mas é só mais uma... Não, partes de Luanda. É só mais uma reflexão. Sim. Epá, Mutamba e arredores, vamos sim. assim dizer, para ser mais concreto. Mas eu acho que é assim, quer dizer, eu acho que é a segunda ou terceira cidade do mundo, entre milhares de cidades, não é? Que se vai equacionar, ou que se põe os cidadãos a discutir, e as autoridades públicas a discutir, a analisar, a questão do teleférico poder ser uma alternativa para a mobilidade dos cidadãos numa cidade capital. Então, o governo não recebia as pessoas? O governo provincial dizia, não estou interessado nisso? Eu volto a colocar a questão do parque de elefantes e de macacos ou de leões no meio da Mutamba. Quer dizer, os projetos têm que ser apresentados, estudados, e quando têm alguma possibilidade de serem execuíveis e servir ao desenvolvimento da cidade ou do país, é que aí devem ser tornados públicos. E devem ser, depois, ir às consultas públicas, análises, não sei o quê. Não é começar... Uns senhores vieram da Áustria e de Portugal, né, sentaram o governo provincial de Luanda, trouxeram um grande estudo. Está aqui o estudo. Quer dizer, foram recolhidos. Alguém lhes incentivou. Não é? Como possível alternativa. Eu acho. Não é? Mas eu se fosse responsável da Província de Luanda ou qualquer setor, com certeza receberia assim as pessoas, mas não tornava pública, numa primeira fase, um projeto destes que foi apresentado. Acho que não devia ser tornado Aí público. estou de acordo, porque ainda são estudos preliminares. São estudos preliminares. Eu diria, como estava a dizer, a exceção de um vídeo que tu puseste a circular, ou ainda pôs a circular, acho que foi sobre a Bolívia, né? Em que o teleférico é usado para resolver problemas de mobilidade. Acho que este exemplo que o Ruca levantou, tu puseste um vídeo muito engraçado sobre isto. E do tal Morro do Alemão, que o Ruca também falou aqui. Luanda seria a terceira cidade em milhares de cidades em todo o mundo, em que o teleférico serve para resolver problemas. Isto não é estranho. Este problema, um país com tantos problemas, uma capital com tantos problemas, nós estamos a discutir o problema do teleférico. Não é estranho. Quer dizer, é estranho, na minha ótica. Mas os homens querem abrir esse negócio, meu Deus. Está bem. Bom,
este projeto, de facto, eu acho que depois de nós termos já ensaiado várias alternativas de mobilidade, né? Desde os táxis privados, os azulinhos, os outros, a maior oferta de transporte público, que tem sido feito um esforço nesse sentido, inclusive os autocarros articulados, não é? O caminho de ferro, conforme foi dito, não tem sido feito o esforço de ser feito com perspectiva após a independência, porque a ferrovia é fundamental num país. A ferrovia é fundamental, quer nas cidades, quer na circulação interprovincial. A questão dos catamarãs também, o Gustavo também falou, também não está resolvido, não é? Passámos depois para o metro de superfície e agora para o teleférico, não é? O teleférico não é uma iniciativa pública. Não pode entrar na discussão. Eu estava a pensar, comparar. e penso estar vivo ainda, com o grau de loucura que às vezes temos em alguns de nossos iluminados, eu penso estar vivo ainda, porque vou receber a proposta de algum privado, não é? E que vai ser recebido não sei onde, para construir pistas de aviação no Kazenga, na Samba, em Viana, no Golfe, em Talatona, para a mobilidade ser feita através de aviões e helicópteros. O grau de ficção, né, nesta questão dos transportes abrange tamanhas propostas que eu espero estar vivo ainda e vou conseguir ver essas propostas. Né? Epá, já esgotámos nos metros de superfície zero, teleféricos também não deu, agora vamos circular de helicópteros e aviões, né? de Luanda, de Talatona para Samba, da Samba para Kazenga, do Kazenga em aviões. Né? Eu estou um bocado na ironia, não é? Estou um bocado na ironia, mas de facto nós devíamos sim ter como prioridade absoluta resolver os problemas de mobilidade com base na realidade concreta do país. A realidade concreta do país é necessário ver a questão das estradas. O Gustavo disse muito bem. Não se gasta dinheiro nas estradas em Luanda. Já vamos ver daqui a bocado no outro que, não é? Nas secundárias, nas terciárias. O comboio é fundamental também. Não é? A questão falou nas faixas dedicadas. Já foram colocadas há algum tempo. Vais ver as principais vias, tem lá uma coisa amarela. Ninguém liga, ninguém fiscaliza, ninguém... Quer dizer, nós temos tanta coisa antes do teleférico, temos tanta coisa ainda antes, inclusive até se calhar até antes do metro de superfície, se calhar até antes do metro de superfície, não é? Que está a cidade inteira, o país inteiro a discutir teleféricos. Portanto, eu termino, né? Porque parece que não sou eu que estou preocupado, termino porque tirei aqui uma citação do último editorial do Expansão, um excelente editorial do João Armando, que refere o seguinte, né? E eu cito com alguma ironia, né? Isto vou mesmo citar. Se perguntassem aos habitantes da capital quais eram as prioridades que eles elegiam para Luanda, tenho a certeza que a maioria ia responder uma nova... Tenho a certeza que a maioria dos cidadãos não ia responder uma nova divisão administrativa e um teleférico. Fim de citação. Portanto, e além disso, estou também em desacordo com a opinião, e não é falar em neoliberalismo ainda, mas de que qualquer pessoa vem aqui, apresenta um projeto e vamos discutir o projeto. Não acho que... Como tu disseste muito bem, tu és a pessoa que melhor falas nestes aspectos. Há um plano nacional, plano de desenvolvimento nacional, plano estratégico, e os projetos que venham têm que se adequar a esse projeto, a esse plano de desenvolvimento nacional. Houve um plano de 22 a 27, não é? E é nesse quadro que os projetos devem ser encarados e as pessoas serem recebidas para apresentá-los. E é complicado que, não é, que neste projeto não estejam as divisões político-administrativas e nesse projeto não estejam os teleféricos e a gente agora está a discutir estes assuntos. Mais uma das notícias da semana e relacionada com a mobilidade tem a ver com as estradas. E este assunto das estradas e o novo aeroporto nós já tivemos a oportunidade de abordar aqui no nosso espaço. E lembro-me que, inclusive, eu próprio tinha mencionado que a ideia de resolver o transporte das pessoas e para o novo aeroporto através do comboio, que não era muito funcional, portanto que seria muito melhor ver a situação das estradas
e o congestionamento das atuais. Bom, o que estamos a assistir ultimamente, e sobretudo a partir das últimas visitas que o chefe do governo tem feito ao novo aeroporto, é que há uma movimentação maior para se melhorar esta malha rodoviária. E então o anúncio é de que estão em construção 78 novas estradas, 7 das quais para melhorar o acesso ao novo aeroporto. Bom, aqui a questão que já vem de outras análises feitas mesmo há momentos, não é? Começa logo porque nós iniciamos a construção deste novo aeroporto há muito tempo. Portanto, há muito tempo que sabíamos que iria ser ali construída uma infraestrutura que iria praticamente que revolucionar a forma de ser e de estar de todas as populações circunvizinhas, mas também da própria cidade de Luanda e de outras que dependem de um aeroporto internacional. E estou a falar de praticamente todas as limítrofes de Luanda. Para não falar já das mais distantes, que têm os seus aeroportos, mas que os aviões praticamente que não aterram. Mas pronto, isso são outros pormenores. Ora, portanto, dá aqui um bocado a sensação de que, como temos agora o novo aeroporto, o aeroporto tem que iniciar a sua operação com voos domésticos e internacionais até o final do ano. Há problemas na mobilidade dos passageiros e aqui com a vertente também grande dos turistas. Então agora há toda esta dinâmica para melhorar as vias terrestres. E há investimentos muito fortes de última hora que nos deixam pensar que se tivessem sido programados com mais antecedência, talvez não custassem tanto ao erário público. Por exemplo, foi adjudicada agora, creio que mesmo durante a semana, uma nova estrada que liga o novo aeroporto Zangua à Via Expressa, que está orçada em 207 milhões de dólares, sendo 196 para obra e macrodrenagem, 6 milhões para projetos e coordenação e 4 milhões para fiscalização. E não li nada sobre indemnizações que sabemos que depois têm que ser feitas a pessoas que têm residências, têm armazéns, enfim, uma série de infraestruturas nas zonas por onde terão de passar as novas estradas ou as atuais terão de ser alargadas. E, portanto, há aqui assuntos de indemnização que também serão caras ou dispendiosas, porque quando há uma discussão também com algum tempo, como aquele que houve quando se fez a Via Luanda-Viana, e que foi preciso conversar com muitas pessoas, indemnizar, pagar ou arranjar-lhes outras moradias. Bom, agora quase que não há como. As pessoas é que vão fazer o preço e vão ser pagas, porque a estrada tem que ficar mesmo feita, porque o aeroporto tem que iniciar até o final do ano. Acho que deste ponto de vista, e já que há todo este movimento, há efetivamente toda esta preocupação para se resolver o problema do tráfego da grande cidade para o novo aeroporto. Eu não sei se não seria de uma vez mais, e agora com esta motivação,
de nós esperarmos mais um pouco e o novo aeroporto, pelo menos os voos internacionais, não arrancarem ainda este ano. Para permitir que todas estas obras sejam feitas com qualidade. Porque esta é outra vertente também que alguns técnicos colocam, é que nós não precisamos de obras descartáveis. Nós já tivemos muitas obras descartáveis, já gastamos milhões de dólares em estradas e poucos anos depois estamos a ver que já estão em obras outra vez. Portanto, precisamos que tenham durabilidade, que sejam bem feitas, e para serem bem feitas precisam de tempo. Os técnicos precisam de tempo para executar, não podem estar ligados a planos, não vou dizer planos políticos, mas quer dizer, é uma obra do ponto de vista técnico com uma certa envergadura, tem que demorar no mínimo X tempo. Gustavo da Conceição, 78 novas estradas no país, notoriamente com um dos quilómetros de asfalto mais caros à escala mundial. Esse é um problema que o país tem, e não é só ao nível das estradas, é ao nível dos preços, ao nível do custo de vida, né? Os preços dos hotéis, o preço da refeição, o preço dos transportes. Estamos agora a subir o preço do combustível para também chegarmos a esse patamar e, portanto, esse é um problema do país. Que tem que ser feito, tem que ser feito. Assim, sob pena de transformarmos, em particular, o novo aeroporto no elefante branco. Portanto, todas as iniciativas tendentes a evitar que o novo aeroporto se torne um elefante branco devem ser refletidas, devem ser estudadas, devem ser apoiadas até nós conseguirmos ter no aeroporto todos os serviços aeroportuários que estão previstos para este enorme edifício em que o país gastou alguns bons milhões de dólares. E, portanto, apoio naturalmente a iniciativa, apesar da contestação que faço em relação aos preços, mas isso é outro contexto, apoio a necessidade de se melhorar a acessibilidade na direção do aeroporto. E, naturalmente, aproveitar isso para a melhoria geral das acessibilidades à sua volta. Quer dizer, em toda a extensão da província de Luanda e, naturalmente, até as suas saídas, a província do Bengo, etc. Porque tudo isso vai impactar, não é? Com um aeroporto a trazer passageiros e a trazer cargas, todas essas saídas, todas essas estradas vão impactar na vida do aeroporto. O aeroporto de Luanda vai poder apoiar outras províncias e, por isso, os acessos que nos devem preocupar não são só os acessos de passageiros e os acessos de Luanda para o aeroporto ou vice-versa. Temos que nos preocupar com todas as saídas a partir daquele ponto, das saídas para outras províncias, porque o transporte de carga e o aeroporto de Luanda vão apoiar também, penso eu, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Uís, e, portanto, temos que nos preocupar com a circulação de grandes caminhões do aeroporto para os seus locais de destino. Agora, o problema é que nós estamos a endividar o país, estamos a aprovar uma série de instrumentos financeiros para
a construção de estradas, e nem sempre isso se faz com a celeridade com que gostaríamos. E vocês sabem que eu estou a acompanhar em particular, e já o disse aqui no programa, a recuperação das estradas do Nova Vida, para o qual se desembolsaram 200 e tal milhões já há algum tempo, né? Mas nós no Nova Vida ainda não conseguimos ver os equipamentos, as instalações como é que chama isso lá, dos centros onde as empresas normalmente dos estaleiros, que as empresas normalmente montam para fazer esse trabalho. E, portanto, assim como ali está atrasado, o meu receio é que realmente haja também derrapagens em termos de tempo, já que em termos financeiros essas são normais e frequentes. E, portanto, o que estamos à espera é que não haja derrapagem em termos temporais para a realização dessas obras, já que isso realmente impacta na perspectiva que temos para a contribuição que esperamos que o novo aeroporto dê ao nosso desenvolvimento. Mas pelo menos ali no Nova Vida as ruas já começaram a ter novos nomes, não é? Portanto, quer dizer, a estrada ainda não está melhorada, mas já temos a Rua Carlos Buriti, a Rua Valdemar Bastos, o Zecax. Pois, isso são iniciativas que, enfim, e faço aqui um parênteses. Não, são espontâneas e são importantes. Atenção que faço aqui um mero parênteses para dizer que não é novidade. Nós temos a Vocumbi, ninguém sabe quem é o Vocumbi, mas temos isto. Portanto, o que queremos dizer é que se continuarmos a perder tempo para resolver o problema da toponímia da cidade, a criatividade das pessoas para identificar locais vai continuar, e depois pode haver no futuro um confronto entre o nome que queres dar e o nome que existe. E, portanto, era bom resolver-se esse problema também da cidade de Luanda. José Guerreiro, a cada viagem do Sr. Presidente ao novo aeroporto de Luanda surgem decretos, medidas e adjudicações. Entraste mesmo pela área em que eu gostava de abordar o problema, não é? As notas que eu tirei era mesmo e bicava aí. Eu estou de acordo em absoluto com o que já foi dito, as análises muito corretas do Gustavo e do Ruca, e em particular eu estou de acordo, embora não acredite que vá ser feito, porque aqui os interesses são sempre outros, que se deva, com tudo isto que nós vimos já das acessibilidades do aeroporto, que se deva adiar a entrada em funcionamento do aeroporto para passageiros até que a situação da acessibilidade esteja resolvida, até que estas medidas, Sr. Presidente, está a encabeçar, possam ter resultados viáveis e credíveis, não é? E por que não abrir o aeroporto para voos internacionais e domésticos em 2017? 2027. Por que não? Pronto, porque senão vamos correr o risco, como disse o Rui de Castro, das obras serem feitas à martelada, de haver descontentamentos por expropriações apressadas, sem indemnização, etc. Pronto, era bom que se pensasse nesta questão sem emoções, sem falsos patriotismos e falsas outras questões subjacentes, e que se encarasse esta hipótese. Porque, de facto, desde que começámos a discutir este problema de Luanda, desde a divisão política administrativa, passando pelo teleférico, e agora estamos a falar das estradas, eu, de facto, não entendo nada disto. Destas questões eu não entendo. Pessoas muito mais inteligentes que entendem, né? Porque eu penso que, eu chego assim, há anos que se fala na questão do novo aeroporto. Há anos que o aeroporto está a ser construído. Primeiro ainda no tempo do Presidente José Eduardo de maneira meio sigilosa, não sei bem o que havia ali e tal. Há anos, estamos a falar há anos. Há anos também que vários cidadãos e técnicos, há anos que disseram que era fundamental ver a questão das acessibilidades. Há anos. Não estou a falar mês passado. Há anos. Não é? Mas só 2 meses do início dos voos, há 2 meses, está previsto para setembro,
Nós estamos a entrar em julho, agosto. Só há 2 meses. Já entramos, hoje, né? Dia 1. Já estamos há 2 meses. E agora é que se está a acelerar a resolução de problemas que há anos as pessoas não dizer. E o que é mais grave ainda é que foi necessário, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, ir à rua e ver aquilo que milhares de angolanos já viram e que dezenas de outros cidadãos técnicos com alguma opinião na matéria, jornalistas, etc., já referiram. Foi necessário, Sua Excelência, Sr. Presidente, ir à rua para tudo começar a querer movimentar-se em 2 meses. Eu não sei de facto em que bolha, não é, em que vivem alguns dos nossos dirigentes, dos que dirigem, dos que mandam, em que bolha é que vivem, que essa bolha não tem uma janela pequenina que seja para ver a realidade do país. Está falada. Quando todos os cidadãos que não vivem em bolhas veem a realidade do país. Portanto, e agora com esta iniciativa sobre o Presidente ir à rua, nós temos, como foi já aqui dito, temos a necessidade de contratar, não é, com urgência e ajustes diretos, novos muros, novas estradas, novos investimentos na ferrovia e na rodovia. 207 milhões de dólares para esta estrada Zango-Aeroporto, que passa pela Via Expresso. O Ruca já falou nisto e que não inclui expropriações. 64,1 milhões para a reabilitação do Simão Cabango. Também foi adjudicado. E a já conhecida verba de 135 milhões de dólares para obras emergenciais no conhecido corredor ferroviário Bungo-Aeroporto. O Sr. Presidente da República teve que sair à rua para estas coisas serem coisas. Só nesses 3 são 400 milhões. Por isso eu às vezes me pergunto, quando eu vejo estas situações, eu me pergunto às vezes, o que é que alguns dos nossos dirigentes no dia a dia fazem? Mas não estão a ver, não trabalham, quer dizer, fazem o quê? Tratam de quê, não é? Porque depois surgem assim medidas avulsas, navegação à vista, né? E é preciso o Presidente sair para resolver. Eles fazem o quê no dia a dia? Quando vemos com aquelas pastas a saírem do ministro, quando vemos os Lexus com sirenes, estão a fazer o quê? Estão indo de onde para onde, né? Epá, isto preocupa-me, não é? Mas eu sinceramente, eu demito-me da minha... Eu devo ser muito pouco entendedor destas matérias, limito-me à minha ignorância. Eu é que devo estar enganado, eu não devo perceber nada disto, de facto. Necessidades e medidas há 2 meses, como disse o José Guerreiro, há 2 meses de começar-se as operações numa infraestrutura inaugurada em novembro do ano passado, em inglês. O que é que falhou? Bem, isto podem denunciar certamente gaps, né, no sistema de governação. Né? Eu penso que tem que necessariamente. Né? Tem que necessariamente. E também eu não acredito que portanto, se chega a uma reunião, se tomem aquelas decisões, né, sem alguma base. Né? Portanto, nós estamos a falar de 78 estradas, portanto, não se inventam na hora. Né? E também não se colocam números assim. Nem aqui nós conseguiríamos. Né? Portanto, imagina que nos dessem a oportunidade de fazer um orçamento, né? Nem que fosse negócio, né? Nós teríamos muita dificuldade, né, em até identificar as estradas, né? Portanto, eu penso que primeiramente devíamos perceber e saber, né? Portanto, essas estradas, quando se diz que são novas, surgiram agora, apareceram agora do nada e foram descobertas agora com a visita do Sr. Presidente da República, ou efetivamente constam no plano de operacionalização do aeroporto, não é? Portanto, eu quero acreditar que sim, e quero também acreditar que a forma como essa decisão foi tomada foi efetivamente, eventualmente, quero acreditar, isso é a crença, né, que tenha sido com o objetivo, e às vezes acontece, de quebrar barreiras, gargalos, não é? Porque na administração pública todos nós sabemos que há efetivamente muitos gargalos, né? Embaraços, entropia, há os temas dos interesses instalados, não é?
e que dificulta a gestão da coisa pública, com impactos bastante negativos. Nós temos estado aqui a falar de muitas coisas, né? No dia de hoje. Começamos com o teleférico, a divisão política. Portanto, todas as decisões, né? Portanto, a questão que se coloca é o nosso sistema de governação, o nosso sistema político está a gerar bons outcomes, boas decisões. E é isto que está na base, na minha opinião. Nós temos que, efetivamente, tanto, ao discutir esses precalços, né, temos que voltar à questão de fundo, não é? Nós só podemos gerar desenvolvimento, não é? E eu penso que o desenvolvimento é visto nessa perspectiva, criando círculos virtuosos, não é? Os círculos viciosos geram desenvolvimento, não é? É subdesenvolvimento, pobreza que nós vemos, não é? E muitas vezes falamos, a vez passada também, quando se abordam essas questões, nós falamos sempre da questão do próprio sistema político em si, democracia, vezes não democracia, né? Portanto, hoje está em voga que são sistemas democráticos que, em princípio, devem suportar os tais círculos virtuosos, mas também há exemplos de sistemas não democráticos, ou pelo menos sistemas que não têm a democracia liberal, que geram vários círculos virtuosos e desenvolvimento. Portanto, desde logo temos os casos da China, Singapura, Emiratos Árabes, portanto, um monte de países, não é? E é isso que nós nos devemos preocupar. Portanto, a mim preocupa-me, efetivamente, o processo de tomada de decisões. Nós temos que melhorar isto, portanto, quer na perspectiva do tempo, na perspectiva da abrangência. Portanto, e há elementos aqui importantes, não é? Portanto, eu tenho bons resultados, tendo as boas pessoas nos lugares, portanto, concretos, não é? Essas pessoas vão gerar, em princípio, têm capacidade de gerar boas ideias que podem incorporar as políticas, né? Porque as políticas públicas incorporam soluções de ideias, que depois temos bons projetos, que depois esses projetos são implementados a tempo e hora. Com esses projetos implementados a tempo e hora e bem implementados, sendo corretos, temos produtos e serviços públicos de qualidade, não é? E assim temos bons resultados. Portanto, o Rui referiu-se a um aspecto bastante importante. Sim, eu acho que estamos todos de acordo, eu acho que ninguém aqui, porque já discutimos, e havendo alguma democracia aqui dentro, eu acho que todos nós, tanto, pelo menos por maioria, tanto ganhamos, né? Tanto o aeroporto é uma realidade, está ali, né? E eu acho que sim, o aeroporto deve ser operacionalizado. Agora, não pode ser operacionalizado a qualquer custo, né? Porque senão, a tal coisa virtuosa que queremos fazer pode criar mais prejuízos. E aqui o tema que o Rui levantou da qualidade das estradas é fundamental, não é? É fundamental, não é? Há tempos mínimos, né? Isso é como gerar um ser humano, né? Portanto, no mínimo são 7 meses, portanto, para não criar outros problemas. Então, isto tem que ser considerado na equação, efetivamente tem que ser considerado. Aliás, muito dos problemas que tivemos, e às vezes também são coisas que, por causa de muitos interesses instalados, são coisas que se engendram, né? Que se criam, né? Portanto, fazer um processo, desencadear um processo de reconstrução nacional, como nós desencadeamos, tinha que resultar nos resultados que temos. Portanto, a questão das fábricas, o parque, né? A zona económica especial, está ali. Portanto, não preciso fazer muitos comentários à volta disso. As estradas que fizemos, era necessário sim correr, mas mesmo assim eu tenho que correr bem, tenho que ter capacidade, tenho que ter capacidade de sustentar todo esse esforço. E tem que haver, efetivamente, este equilíbrio. Agora, não se espantem, e é por isso, não foi à toa que dei o exemplo inicial da questão, depois da sustentação de alguns círculos virtuosos, né? Portanto, em determinados contextos, em determinadas situações, portanto, efetivamente, para se ultrapassarem alguns desafios
políticos, nacionais, também não se faz com muita democracia. Não se faz. Portanto, não vale a pena esperar. E há exemplos disso. Né? Portanto, aliás, os casos de desenvolvimento económico, da promoção de desenvolvimento económico e social, sem a tal democracia, portanto, tem como valor principal, ou característica principal, a capacidade de criar condições para a boa implementação dos projetos. Dentre as várias coisas que se falam sobre o aeroporto, por exemplo, lembro-me que houve um comentário nas redes sociais de alguém em Portugal que disse: pá, estamos aqui a falar do aeroporto, pá, eles pelo menos conseguiram tomar a decisão, avançaram e inauguraram o aeroporto. Nós estamos aqui a discutir um aeroporto há quase 50 anos. Portanto, isto nas democracias liberais, isso ocorre muito, né? E às vezes chegamos a um ponto, gasta-se muito dinheiro e o país não avança. Eu acho, como se diz, a virtude está no meio. Tem que haver, efetivamente, algum equilíbrio. E também que não se pense que, nos casos em que não há a tal democracia, não há espaços de concertação. Por exemplo, um dos elementos fulcrais num país como os Emirados Árabes Unidos está, portanto, aquilo não é uma democracia, é verdade, mas eles têm espaços, né, de concertação, estágios Magils, penso que é assim que se designa, né, os Magils, que foi até em 2015 foi inscrito como um património imaterial da humanidade, que são espaços onde as comunidades de concertação e de passagem de, aquele exemplo que tivemos a falar do PS em Benguela, né, que se referiu, né, em que quem efetivamente está a dirigir tem que ter consciência que, e é o que se diz, quanto mais poder, mais responsabilidades se tem, não é? Então, tem que ter também esses espaços, porque não se consegue saber tudo, né? Não se consegue saber tudo, e tem que haver esses espaços, obviamente, em que hajam pessoas, e esta é depois a questão crítica do sucesso também desses espaços, porque também existem cá entre nós. Agora, se não temos as melhores pessoas, se as pessoas não estão imbuídas de boa fé, não são idóneas, portanto, o que vai acontecer, os processos de tomada de decisão são dominados por outros interesses. Portanto, voltando aos Emirados, eles têm isso. São espaços em que conversam, portanto, as comunidades conseguem interagir com os mais velhos, os sheiks, não é? Discutem-se os problemas do dia a dia e fulcrais, tomam-se decisões, por exemplo, naquela altura, e é importante olhar para a história, né, dos outros países. O Dubai, por exemplo, na sua ação de desenvolvimento, né, depois, porque eles viviam muito do negócio da pérola, né, e chegaram à conclusão que era preciso diversificar e arranjar outras soluções, e ao longo dos anos tiveram a fazer 3 coisas, sobretudo. Os TTTs, né? Turismo, transporte e trade. Turismo, transporte e comércio, né? O tal círculo virtuoso a que me referi. E na altura, portanto, antes do pai, até acho que é o pai ou avô do atual sheik, né? Ele também investiu muito na infraestrutura de transportes, incluindo portos. E as pessoas chamavam-lhe maluco, não é? Mas para conseguir apoio, também, apesar de aquilo ser uma monarquia, ele teve que arranjar suporte dentro destas magias. Não, isto vai acontecer e nós sabemos e hoje vemos os resultados que aquilo tem para aquela economia. Portanto, há sacrifícios que precisam de ser feitos. Agora, eles têm que ser efetivamente sustentados, portanto, uma base lógica, coerente e colher as opiniões de várias sensibilidades, que não apenas partidárias, não é? E tem que ser mais abrangentes numa perspectiva até mais restrita, não é? Portanto, e é isto que tenho como opinião sobre o tema das estradas. Bom, vamos então ser rápidos. Eu tinha aqui 2 ou 3 destaques. Um primeiro foi uma agressão que se verificou na Catumbela a uma senhora que foi diretora da ação social do município da Catumbela. Muita experiência que tem a nível da criação e do apoio às crianças de rua, né? Ela agora é técnica, depois de se formar, é técnica dessa administração municipal. E como técnica,
tinha participado na quarta-feira na recolha de crianças de rua para um centro de acolhimento na Catumbela. No domingo, viu algumas dessas crianças já na rua e, no exercício das suas funções, tentou recolher essas crianças para voltar ao centro de acolhimento. Alguém mandou uma boca, alguém referiu que está a raptar crianças, está a sequestrar crianças. Bom, agrediram a senhora, maltrataram a senhora e foi um esquema complicadíssimo. Isso passou em Benguela, semana passada, as redes sociais foram inundadas deste problema. Eu trago o problema, não o problema em si, mas para refletir sobre como é que está a nossa sociedade. Como é que está a nossa sociedade? Quer dizer, uma pessoa está a trabalhar, mesmo que pudesse estar com colete que não estava, com uma identificação, com uma autoridade, mas em vez de perguntarem à pessoa, em vez de tentarem investigar o que está-se a passar, em vez de uma abordagem serena, civilizada, cívica, partiram logo para a agressão à senhora. Os miliantes foram posteriormente presos, detidos pela polícia, mas 3 dias depois foram soltos. Porque acho que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, considerou que seria deixou de considerar como, digamos, processo sumário e começou a passar para ser como processo comum. As pessoas estão fora. Essa decisão agora é do juiz de garantia. Pois. É um conjunto. Segundo assunto que eu queria trazer, e porque nós costumamos dedicar no nosso programa, felizmente, sempre bastante nos nossos minutos, as questões da cultura, eu gostava de trazer aqui, porque passou despercebida, embora já tenha acontecido algumas semanas, não é? Nós temos dado essa cultura, embora tenha passado já alguns dias, no dia 9 de junho foi a data de nascimento de Alda Lara, não é? Mas como acabamos só ontem que acabamos o junho, ainda está na hora de eu falar nisto. Alda Lara nasceu em 1930 e faleceu em 1962, quando tinha 31 anos. Ela é, sem dúvida, uma das maiores poetisas de Angola e até, quem considera, uma das maiores poetisas da língua portuguesa. Ela nasceu em Benguela, também por isso eu trago aqui, é filho de Ernesto Lara Filho, né? É irmão de Ernesto Lara Filho, que também foi conhecido como cronista, repórter, poeta, etc. Fez o curso de medicina e depois deixou de escrever quando veio trabalhar como médica para Cambambe, quando a bagagem de Cambambe estava em construção, e ela basicamente dedicou toda a sua vida até falecer, a andar de aldeia em aldeia, a tratar de crianças e de mães, etc., que estavam doentes. Ela deixou, mesmo falecendo nova, deixou uma obra muito rica, né, de grande qualidade literária e de profundo significado. Notar que, e é também de revelar isso, que apesar de toda a tensão que existia entre as autoridades coloniais e o movimento nacionalista nascente, né, as autoridades coloniais deram o nome do Parque Alda Lara a uma zona residencial em Benguela, que até hoje se mantém, um parque Alda Lara com bastantes acácias rubras à volta. Finalmente, quero trazer uma excelente notícia que tem a ver com a remoção efetiva dos controles na estrada, pelo menos na estrada número 100, onde eu vim a semana passada. Portanto, já foram removidos na quase totalidade dos controles. Toda a gente está a falar bem, felizmente que a nossa Polícia Nacional atuou, com 2 exceções que eu não percebo muito bem, como viajo várias vezes, vou ver se isto continua, que é ali a entrada do SUMB, e no próprio SUMB, grandes operações com polícia e AGT. Funcionários da AGT na rua, na estrada, com coletes, 5, 6, 7 em cada controle. Não percebemos. Se agora a AGT também faz controle nas estradas. Não percebemos. E depois, mais à frente, aqui a entrada do Cabo Lede. Um controle grande da BET. A BET já tinha quase sido extinta, né? A BET é a Brigada Especial de Trânsito, que teve muita má fama, porque era a brigada que, principalmente, aqui há uns anos, 10, 12 anos, extorquia muita gente nas estradas interprovinciais. Tinha sido, agora também reapareceu. Não sei se são duas, esta da AGT e esta da BET, não sei se serão duas formas mascaradas de continuar algum controle, alguns controles nas estradas. Mas registar com muito agrado a execução da retirada dos controles
por ordem da Polícia Nacional, que deixa os cidadãos e os transeuntes bastante satisfeitos. Ainda em inglês, os seus destaques? Olha, tenho alguns destaques. O primeiro, uma nota bastante positiva da realização no dia 25 deste mês de um evento de brainstorming promovido pelo Ministério de Recursos Minerais e Petróleo e Gás, não é? Sobre os seus objetivos e principais metas do PDN. Para além dos quadros de setor, participaram, aquilo foi uma coisa alargada, não é? Para instituições bancárias e outras pessoas com interesse no setor, em que deu efetivamente a possibilidade de interação com os diferentes stakeholders, não é? Responsáveis do setor, e também efetivamente perceber as metas e a perspectiva de colaboração para a realização das diferentes metas. Chamou uma atenção particular o tema da necessidade que muitas vezes não vemos abordar nos diferentes setores e nos diferentes eventos do género, o tema da competitividade dos nossos setores, né? Portanto, há sempre uma perspectiva nacional, mas esquecemos, e em particular em setores como este, nós temos um setor extrativo bastante importante, e também aqui a nota dada pelo Sr. Ministro, que eu concordo, e voltando àquela questão do motor, né, da economia, efetivamente o atual motor da nossa economia é o setor portanto, de petróleo e gás, né? O setor de extrativo, não é? Queremos sim um motor novo, ou vários motores, né? Mas não podemos perder de vista a importância desse setor e nem sequer comprometer o seu funcionamento. É verdade que se colocam aqui temas da sustentabilidade e da forma de fazer o trabalho, não é? Mas não podemos fazer como aquela pessoa, né, que perdeu o vidro do carro num acidente, e como não tinha dinheiro para comprar o vidro, vendeu o carro para comprar o vidro, né? E depois ficou sem o carro. Portanto, nós não podemos fazer isso. O nosso motor ainda é petróleo e gás, e devemos cuidar muito bem dele. Um outro tema ainda no setor, portanto, institucional tem a ver com penso que é uma boa notícia. Alguns aspectos já foram referidos pelo Zé Guerreiro e talvez tenha a ver com isto, com um encontro realizado entre o Ministro do Interior e o Ministro as equipas, né, e liderado pelos seus titulares, o Ministro do Interior e o Ministro do Turismo, para efetivamente resolver o problema do turismo, né? E pelo que se lê nas redes sociais, e esta é a vantagem de ter também jovens no governo, não é? Portanto, há algum pragmatismo nas ações e também na forma de comunicar. Portanto, na página do Facebook do Sr. Ministro do Turismo, há nota das decisões tomadas portanto, neste encontro, portanto, das quais tem a ver, portanto, se enquadram a remoção dos controles policiais intermunicipais, mantendo-se apenas os interprovinciais, bem como terminar o controle migratório nos voos domésticos. Okay? Decidiram igualmente acelerar a construção de um posto migratório no Bico de Angola, para responder à avalanche de turistas, e eu estou a ler mesmo da página do Sr. Ministro, avalanche de turistas do plano Casa. Okay? São os tais quick wins, passos pequenos que não precisam de muito dinheiro, precisam de vontade e interesse, sobretudo político, para as resolver, e que têm efetivamente grande impacto. Por último, ocorreu-me falar aqui sobre uma atividade que vejo acontecer há muito tempo e que gostaria de perceber, né? Sobretudo das pessoas mais abalizadas nessas questões, né? Nós vemos
por Luanda, efetivamente, uma crescente cultura de desporto. As pessoas fazem desporto em vários lugares, temos a Marginal, mas quer no Miramar, vejo isto acontecer, não. Portanto, no Miramar e também ali na Samba, no antigo Controle, tem um parque que vemos de manhã e sobretudo à noite, muita gente a fazer ginástica, né? Mas o que me chama a atenção é o tipo de ginástica que se faz, né? Vemos sobretudo a juventude, as senhoras a fazerem ou pernas ou a desenvolver, tanto ginástica para o desenvolvimento dos músculos do glúteo, né? Tanto, de forma muito intensa, mas eu gostaria de saber, é mesmo assim? As pessoas tanto fazem... Tanto, nós vemos isto acontecer diariamente, não será que... E digo isto até com preocupação. Tanto, eu deduzo que muita gente, e pode ser apenas a minha percepção e falta de conhecimento, mas a mim parece-me que, e não vou falar das questões ambientais, né? Porque aquele efetivamente não é um bom lugar para fazer ginástica naquele sítio, por causa dos fumos, mas sobretudo o tipo de ginástica, tanto que pode lhe causar muitas lesões, né? Tanto, sobretudo aqui na parte do joelho, porque aquilo é um agachamento violento, né? Levantar durante muito tempo e durante vários anos, né? Provavelmente, tanto, era uma forma de ajudar a corrigir e prevenir situações que possam comprometer a saúde física dessas pessoas. Rui de Castro, os seus destaques. Bom, eu queria, em primeiro lugar, mencionar que durante a semana houve a aprovação do salário mínimo nacional, que passou para 70 mil, com a perspectiva de em um ano subir a 100, mas também subiram as pensões do INSS. Subiram mesmo? E então, relativamente aqui a esta questão das pensões, a pensão mínima foi incrementada em 45%, a máxima em 20% e todas as demais em 20%. Acho que há aqui algo que poderia ser melhorado, é que deveria haver um escalonamento maior, 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, porque de facto praticamente que todas elas irão subir 20%. Como não temos muito tempo, não vou ter possibilidade de abordar aqui um zigue-zague comunicacional relativamente ao Banco BIC, que começou a semana como um banco em dificuldade, que ia fechar agências e despedir trabalhadores, e fechou a semana como um top 5. Não é? Mas há algo que não posso deixar de mencionar, que o Zé Guerreiro se calhar não teve tempo, não é? Ou também já era tanta coisa de Benguela que ficaria mal estar a colocar aqui tanta coisa. Mas durante a semana, o jovem Faustino César, de 24 anos, tornou-se o primeiro paciente nascido sem nariz a receber uma prótese de silicone nasal em África. Isto ocorreu no Hospital Geral de Benguela, uma operação que durou 3 horas, envolveu 9 especialistas. O jovem está fora de perigo e estará internado por 30 dias e o Guerreiro irá visitá-lo quando regressar a Benguela. Obrigado. Gustavo da Conceição, os seus destaques. Eu soube disso. Os meus destaques são cirúrgicos. O primeiro é para saudar, no âmbito do 23 de junho, o Dia Olímpico, e no âmbito da participação da Angola nos Jogos Olímpicos, saudar, enfim, a junção de esforços entre o Governo Provincial, a Academia Olímpica, os atletas olímpicos, a Associação dos Atletas Olímpicos, para, numa ação de preocupação com o ambiente, fazer a implantação de mangais aqui na zona sul de Luanda. E, portanto, quero deixar aqui a minha palavra de apreço e os meus votos de que essa atividade possa continuar e ser repercutida
noutros locais, plantando árvores e contribuindo para a melhoria do ambiente na província de Luanda. O segundo destaque é o reconhecimento a uma seleção jovem numa modalidade em que nós não temos, do ponto de vista da visibilidade, não temos grande expressão, mas que são jovens bastante competitivos e que contribuem para a elevação do nome de Angola aqui e no exterior. Portanto, são jovens do tênis de mesa, cuja seleção masculina ganhou no último fim de semana o campeonato africano, o campeonato zonal, tanto com equipas aqui da nossa zona, África do Sul, Botsuana, Namíbia, etc. E a equipa feminina que ficou em segundo lugar e, portanto, mostrando que o nosso tênis de mesa está a aparecer, o desporto nacional continua a contribuir e, portanto, queria também aproveitar aqui o microfone para os saudar e os encorajar a continuar a crescer nessa senda. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se Gustavo da Conceição, em inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Emanuel Catilina e Silvio de Abreu. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.